Oi, nono ano, bom dia, pessoal. Eu vou fazer a correção do exercício 3, aquele exercício que eu tentei explicar na live, mas que não deu certo. Gente, o exercício 3, tá? Pra quem também nem assistiu lá, tá na página 46, tá? 46 tem um texto, tá? Que tá assim, ó, leia o texto infográfico a seguir. Então, uma dica, se vocês não leram o texto, para o vídeo e lê o texto, porque senão vocês não vão entender do que eu estou falando, tá? Então, assim, para quem já leu o texto, gente, se não leu, lê, tá bom? Para quem já leu. É um texto que ele tá falando de uma nova tecnologia, tá? Que se chama nanotecnologia, para medidas muito pequenas, tá bom? Que nem, ó, vou mostrar aqui um pouquinho, ó. Tá? E aí tem as informações, ó, sobre esses dados aqui que nós vamos utilizar, tá? Fibra, fio de cabelo, nanofibras, tá? É um conteúdo utilizado em química, física, engenharia, medicina, ou seja, um conteúdo de exatas, tá bom? Então, se não leu, gente, esse texto aqui, lê, senão vocês não vão conseguir entender, tá? O que é para fazer, tá? Então, na pergunta A, tá assim, ó. Sabendo que um nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9, considerando as informações, responda. Então, gente, isso daqui, ó, essa medida nanômetro, esse 10 a menos 9, nós vamos usar em todos os exercícios, tá? Na letra A, ele está pedindo o quê? Um nanoobjeto tem 100 nanômetros. Tá perguntando assim, quantos metros tem de comprimento esse objeto, gente? Então, eu vou ter que transformar essa medida, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer 100. Peraí. Eu teria que fazer 100 vezes 10 a menos 9, tá? Eu teria que transformar. Só que, já que aqui tá em decimal, ou tá em decimal, desculpa, já que isso aqui está em potência, eu vou transformar o 100 em potência também. Potência de base 10. Então, o que acontece? Eu coloco o número 10 elevado a 2. Por que 10 elevado a 2, gente? Quanto que é 10 vezes 10? 100, né? Então, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, eu vou multiplicar. Então, gente, observem. Vocês não vão fazer 10 elevado a 2, não volta no 100, e nem 10 menos 9 vezes. Não é nada disso. Vocês vão utilizar a regrinha da potenciação. Quando a gente tem multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e a gente vai somar os expoentes. Então, eu vou fazer 2 mais menos 9, tá? Já coloquei aqui, ó. 2 mais menos 9, porque tá perdendo o foco toda hora. Então, o que acontece, gente? Então, repetindo. Multiplicação de potências iguais, eu conservo a base e vou somar os expoentes. Só que aqui, quando eu somo, eu tenho um encontro de sinais, tá vendo? Ó, mais o menos 9, então eu tenho que fazer regrinha de sinais. Quanto que é mais com menos? Menos. Então, automaticamente, essa conta fica ao contrário, né? Eu tenho que fazer 2 menos 9, que é menos 7. Teve alguns alunos até que conseguiu responder para mim lá na live. Mas o que deu errado lá, pessoal, é porque eu estava fazendo pelo meu notebook. E pelo notebook o sinal fica fraco, tá? Então, a próxima eu vou fazer com o celular e aí não vai ter erro, tá bom? Letrinha B, ele pergunta assim, quantos metros tem um micrômetro? Então, gente, essa informação aqui está no texto, é por isso que eu tô falando, que se você não lê o texto, você não vai estar entendendo do que tá falando. Tem que fazer a leitura, tá? Então, segundo o texto, essa informação aqui é de lá, ó. Um nanômetro é 1000 vezes menor que um micrômetro, certo? Um nanômetro. Lembra que um nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9? Então, eu vou colocar aqui 10 elevado a menos 9. E eu vou dividir essa medida por 1000, tá? Só que eu não vou usar 1000, eu vou transformar o 1000 em potência de 10, certo? Então, ó, se lá em cima o 100 fica 10 elevado a 2 porque tem 2 zeros, aqui ficaria 10 elevado a 3 porque tem 3 zeros, só que tem uma pegadinha aqui. Esse número é 1000 vezes menor, então aqui é um sinalzinho de menos, tá? Então, para eu saber quantos metros tem um micrômetro, eu vou dividir
a medida do nanômetro, que é 10 a menos 9, por 10 a menos 3. Parece a coisa mais difícil do mundo, mas não é. Por quê? Porque nós vamos usar a regrinha da potenciação. E se você não sabe o que é essa regrinha da potenciação, é um sinal de que você não está acompanhando as aulas, porque eu já passei esses vídeos aqui anteriormente, tá bom? Vamos lá. Divisão, gente, conserva a base. Eu vou pôr a resposta aqui embaixo. E agora eu vou subtrair os expoentes. Então, ó, vai ficar como? Menos 9 menos 3, tá? Tem encontro de sinais. E aí, eu sou obrigada a resolver esse encontro de sinais, ó. Menos com menos, mais 3. Gente, como que fica isso aqui, ó? Menos 9 mais 3. Menos e mais é menos, então faz conta de menos. 9 tira 3 dá 6. Usa o sinal do número maior. Quem é maior? O 9. Usa o sinalzinho de menos. Então, a resposta do meu exercício é 10 elevado a menos 6. Tá ok? Letrinha C, gente. Pergunta assim, qual é a variação em metros do diâmetro de um fio de cabelo? Então, essa medida aqui, ó, está dada no texto, tá? Segundo o infográfico, o diâmetro de cabelo varia entre 5 e 50 micrômetros. Só que eu já vi no exercício de cima que o micrômetro é igual a 10 elevado a 6. Então, esse fio de cabelo, ó, qual que vai ser essa variação? Vai ser entre 5 vezes 10 elevado a menos 6 e entre 50 vezes 10 elevado a menos 6. Então, aqui é a junção do exercício de cima, mais informações do texto para responder. Por isso que é muito importante fazer a leitura. Letrinha D. Quantos nanômetros cabe em 30 milímetros? Gente, 1 milímetro é igual a 10 elevado a menos 3 metros, que é igual a 10 elevado a 6 nanômetros, gente. Então, eu quero saber agora quantos nanômetros cabem em 30 milímetros, gente. Para eu só vou fazer o quê? A expressão aqui, ó. 30 multiplicado por 10 elevado a 6. Aqui, gente, não dá para eu transformar 30 eu não vou transformar o 30 em potência de base 10, tá bom? Não dá para fazer isso. Eu teria que ter um número 1000, 100, tá? 10.000, esses números aqui não dá. Então, se não dá para eu fazer mais nada, eu simplesmente deixo na expressão, tá? Na matemática é assim. Quando não dá para resolver, fica na expressão, tá ok? O exercício E tá perguntando assim. Um nanotubo que apresenta 6 nanômetros de diâmetro e 2 nanômetros de comprimento pode ser considerado uma nanofibra? Gente, de acordo com o texto, para ser considerado uma nanofibra, a gente tem que fazer a divisão, tá, do diâmetro pelo comprimento. Então, primeiro vamos ver quanto que é. 6 nanômetros dividido por 2 nanômetros. Seria igual a que número? 3. Oh, perdão. Não, 3, desculpa. Dá 3. Tá? Marquei aqui 3 nanômetros. E ele pergunta se isso aqui pode ser, esse nanotubo pode ser considerado fibra. Só que, no texto, gente, ele está dizendo que para ser considerado fibra, quando eu faço a divisão, eu tenho que obter um resultado maior que 10. E 3, meu resultado foi 3, 3 é menor que 10. Então, a minha resposta é não. E aí, você deve estar se perguntando, de onde ela tá tirando essas informações? Então, tá aqui, ó. Pra quem tá perdido e não tá acreditando no que eu tô falando. Gente, ó, pra ser considerado fibra, ó, quando o valor do comprimento dividido pelo diâmetro é maior que 10, tá? Então, esse exercício aqui parece um exercício muito complicado, porque ele é um exercício de física, tá? E tá aqui, tá? Mas para responder esse exercício, gente, vocês têm que fazer a leitura e prestar atenção nas informações. A maioria das respostas, eu tenho que absorver o que está no texto e lembrar conhecimentos de regrinhas de potenciação, tá bom? Então, o exercício 3 está todo corrigido, como eu havia prometido para vocês.